mas também nos guetes, nós nos abrimos para um espaço sagrado, para um tempo talvez fora desse tempo cronológico ou psicológico, no qual nos conectamos com todas as pessoas que passaram por essa sociedade em todos os tempos, chegando nos seus reais fundadores, sejam os fundadores externos, sejam os fundadores internos, que inspiraram a realização desse trabalho e que tem nessa instituição um canal de serviço em benefício de todos os seres, para progresso e emancipação da consciência daqueles que compõem esta humanidade. Então, nós nos colocamos como trabalhadores, como irmãos e como amigos espirituais, recebendo eventualmente de modo mais ou menos intenso a inspiração daqueles santos e sábios que fundaram essa sociedade, para nos trazer uma possibilidade de talvez sutilizar os magnetismos que fazem parte do nosso ser, num processo de transformação espiritual e de verdadeiro serviço em prol da humanidade. Em alguma medida, aqueles que chegam a essa sociedade subscrevendo o objetivo da fraternidade universal, o fazem colocando-se também numa perspectiva de tornarem-se, assim o fala Blavatsky, verdadeiros teosofistas e, quiçá, teósofos, como então servidores dessa causa da humanidade nesse plano da existência. Então, os trabalhos de loja, como eu dizia especialmente também dos guetes, são realmente a oportunidade que nós temos de servir a humanidade, realizando um trabalho teosófico de busca de compreensão da teosofia, de verdades espirituais, que chegam eventualmente aos membros, aos amigos que estão participando desse trabalho e que movimentam energias sutis nos planos mental, manásico, búdico, intuicional, possivelmente motivando a possibilidade de que sensibilize, levando intuições a todas as gentes a partir desse ponto de luz que é um local de trabalho da sociedade teosófica. Então, nós temos uma oportunidade a cada novo encontro de poder estabelecer um propósito de nos colocar como auxiliares desse trabalho de mestres de sabedoria, levando isso a toda a humanidade a partir dos membros e dos simpatizantes que chegam para essa oportunidade e para todos os seres a partir das energias que passam a ser geradas com o nosso estudo nesse ambiente de fraternidade. Então, como eu dizia, a alegria e uma das coisas que mais me toca nesse trabalho teosófico é a oportunidade que a gente tem de aprender juntos. Alguns irmãos chegaram aqui na sala, Adriana, Paulo, Margarida, Célia, acho que são esses que eu percebi, que chegaram depois da nossa abertura, e a gente está começando agora. Alguém gostaria de ler o livro, o comentário do livro Alvorecer da Vida Espiritual, referente ao 14? Eu posso ler, Raquel. Então, a gente vai ler o aforismo primeiro, né? Sim. Então, a gente está no aforismo 14, né? Uhum. Deseja fervorosamente a paz. Alguém quer comentar, antes da gente ler o comentário do livro do Murilo? Ou a gente parte direto para o comentário? Eu vou partir direto para o comentário. Pensei a primeira coisa, Adri, que parece uma contradição, né? Fervorosamente a paz. Foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu li. É o que me veio também. A luz no caminho é um paradoxo, né? A linguagem do início ao fim é paradoxal, né? Desejo e aspirar à paz, desejar a paz, parece uma contradição, né? E o desejo no ganho, na ascese espiritual, é algo
na maioria das vezes, ligados à personalidade, não ao desejo de obtenção de alguma coisa. Então, a linguagem da Luz no Caminho é uma linguagem didática, estranha, paradoxal, que conta com nossa intuição. Olha só que leitura delicada e difícil que nós estamos perante, quase que uma leitura enigmática, né? Você ler, entender um paradoxo, né? Deseja ardentemente, fervorosamente a paz, né? Que paz é essa? A paz dos cemitérios? Olha, me deixa em paz aqui no meu canto, não mexe comigo, não, né? A paz, o desejo dessa paz pode representar a distância dos conflitos de um mundo que vive em guerra, vive em conflito, vive como é que se chama, o paradoxo, em paradoxo, né? Exatamente a citação de Luz no Caminho nos remete ao paradoxo da vida. A todo instante nos defrontamos com conflitos, desejamos a paz do Senhor. Olha, não mexe comigo, não, me deixa quietinho aqui no meu canto. Muitas das vezes nós tentamos fugir das situações, mas o Senhor Karma nos acha em qualquer cantinho do mundo ou em qualquer plano da natureza. São os comentários assim iniciais que surgiram assim de pronto em minha mente, tá, queridos? Em minha mente surgiu também essa palavra contradição e a pergunta: deseja fervorosamente a paz. Que paz? Que paz a gente está perseguindo? A paz pessoal, me deixa quieto no meu canto, a paz universal no nosso teatro no mundo, ou uma paz mais transcendente? Foram as inquietações que me vieram com o desejo fervorosamente a paz. Muito bem, legal. Eu vou ler, então, agora a explicação do livro do Murilo, que ele acrescenta sobre esse aforismo 14. Deseja frementemente a paz. Comentário. A tônica é a mesma do versículo anterior. Deseja ardentemente o poder, né? O que foi dito se aplica à paz, que é, entretanto, completamente diferente da paz dos cemitérios. É aquela que buscamos nas nossas atribuladas vidas sem rumo definido. Há uma profunda diferença entre paz e paz. Ele coloca as 3 palavras com letras cada vez maiores. Aí estão 3 palavras grafadas de forma diferente. E poderia haver uma 4ª paz, se fosse possível graficamente iluminar as letras de uma palavra. Mas como isso não é possível, perdoe-me os gráficos que compuseram este texto. A paz aqui mencionada é a 4ª paz, que não está aqui iluminada por dentro das letras. Pensem nisso em profundidade. Então, o Murilo parece que colocou essas questões, né, que a gente colocou quando a gente perguntou qual paz, né? Ele coloca 3 pás crescendo as letras e diz que o aforismo se refere à 4ª paz, a paz que ele gostaria de ter grafada aqui de forma iluminada. Então, ele nos acrescenta subsídios para que a nossa intuição perceba o que está por trás do aforismo, né? Os colegas gostariam de comentar mais um pouco. Ele tem uma sutileza e uma forma gentil e didática de conseguir compartilhar a maneira como compreende isso, né? Então, falando em 3 estágios e falando de um que talvez esteja além dessa perspectiva visual de estágios, num degradê que nós podemos conceber como a paz. Quando coloca essa ideia de uma 4ª luminosa,
o que me vem a partir da tua leitura, Adriana, é a ideia de que nossos veículos mais densos também podem encontrar momentos temporais de paz. Então, o físico pode ter momentos de paz e de agitação. Nós podemos ter uma certa equalização emocional e ebulição emocional. E nós podemos ter também uma agitação ou uma certa calma mental. Mas nenhuma delas é essa. Todas elas fazem parte do tempo, de uma paz que talvez seja confrontada com desequilíbrios, desarmonias ou com guerras, guerras internas, guerras externas. Existe alguma coisa que está além de qualquer dualidade e que vem de um ponto onde estaria a alma humana, de um modo impessoal. Essa paz búdica, um pouco para frente, no livro mesmo Luz no Caminho, diz que pode ser alcançada quando nós comungamos do silêncio. E existe um momento que diz: aqueles que passaram pelo silêncio e guardaram ou retiveram consigo a sua energia, querem que tu também comungue desta energia, desta paz. Mas isso deve ser alcançado por aquele que busca. E essa busca passa a partir desse verbo desejar, e com uma conotação fervorosa. Algo que está além do tempo, algo que está além do espaço, algo que está além da ideia daquilo que nós temos como sendo a projeção daquilo que somos. Então, essa paz inefável, insondável, que não cabe em conceitos, que não cabe em palavras, que não cabe em expressão de forma, por isso o Murilo nos diz, ela é luz, é a que deve ser buscada pelo discípulo que aspira ir além de si, né? Essa paz que é luz, que é inefável e que é perene, né? E que não conceitua. Em oposição às outras que são temporárias, né? São estados, né? São estados de paz que tocam no tempo algum ponto daquilo que somos como personalidade. Aí está se falando não de um estado de paz, mas de uma realização daquilo que é um estado supra-humano. Porque nós, em essência, somos isso como silêncio. E nesse silêncio tem bem-aventurança, tem beatitude, tem ananda. Não uma alegria temporal contraposta à felicidade. Algo além disso, que pode ser realizado. O interessante é que o Mestre Jesus, em algum momento, nos diz: a minha paz eu te dou, ou eu vos dou. Esses mestres de sabedoria dizem que compartilham conosco essa paz, mas esse compartilhar depende de um estado de abertura do discípulo que se prepara e consegue sentir um estado de paz que já existe. Ele é atemporal e ele já está aqui. Só que nós não conseguimos tocar isso por causa dos nossos distúrbios mentais, emocionais e físicos. Mas já está aqui. Então, uma vez, um amigo aqui de Curitiba, Félix, num dado momento do meu aniversário, me presenteou com um livro que são 3 caminhos para a paz, se não me engano. E aí, na dedicatória, ele escreve: se a paz pudesse ser presenteada, como gostaria de poder fazê-lo, porque isso se alcança. Então, já está ali. E esses mestres partilham essa paz e aspiram que os discípulos possam realizar essa paz. Mas nós temos que chegar nisso. Por nós, né? Eu entendi, quando ele falou nesse parágrafo, há uma profunda diferença entre paz, aí ele denominou de 3 maneiras e depois a última, como se, para alcançar essa paz, isso fosse um processo, tá? E cada palavra paz seria um degrau, tá? Que nós iríamos conseguir alcançar, até chegar na última, que seria a 4ª, que no meu entender seria a búdica. Eu vejo como um processo de evolução. E talvez a mesma equação, entre aspas, que nos permite compreender ou buscar compreender verdades tão sutis,
quando nós também percebemos isso como Budi, e essa foi minha primeira percepção, essa percepção que é da personalidade, por outro lado, também pode ser vista de um modo ainda mais profundo. Então, na tradição do yoga, Patanjali nos diz que existem graus de consecução do samadhi. E quando nós falamos da paz, talvez nós estejamos sinalizando o que possa ser uma experiência de êxtase, de arrebatamento ou de samadhi. E Patanjali nos diz que o samadhi acontece no corpo causal, mas que existem outros momentos de samadhi que nos levariam a Buddhi, Atma e além. Então, esses 3 estágios consecutivos, quando se fala de um quarto que está além, poderiam talvez sinalizar um Dharma Mega Samadhi. É curioso isso, né? E aí já não é mais uma experiência da personalidade, mas a própria experiência da alma humana em evolução que acaba tendo uma redenção naquilo que é o espírito ou o Atma, num grau ainda mais profundo. E indo além, né? Então, se fala que nós temos 3 grandes trindades, e cada perspectiva da análise da trindade leva a algo além daquilo. E há um momento em que se diz que, eu às vezes acabo sendo meio repetitivo, eu gosto dessa ideia, que fica como um pano de fundo de reflexão, mas existe uma ideia de que nada do que vive, vive para si, senão para algo maior do qual faz parte. Quando se realiza essa trindade, se morre para a ilusão e se nasce espiritualmente para uma verdade mais profunda daquilo que somos. Então, na perspectiva da personalidade, existe um renascimento espiritual naquilo que é a alma, mas na perspectiva da alma, existe um renascimento espiritual naquilo que é o espírito. E naquilo que é o espírito, existe um renascimento espiritual naquilo que é Deus, ou o que tudo abrange, o Logos. Então, a gente pode ver, seja uma análise de Arjuna com Krishna, e Subhahal fala que essa é uma relação profunda entre o Logos e o Absoluto, seja na perspectiva da personalidade que aprende com o mestre interno, e o primeiro vislumbre da voz do silêncio desse nosso mestre interno é a alma humana. Né? Então, a alma que está aqui, que é um fragmento temporariamente isolado da grande alma cósmica universal, Alaya, em voz do silêncio, ou Atma, que é, por outro lado, nas Upanishads, Brahman, e Brahman é para Brahman. Então, existem degradês possíveis de percepção em trindades que levam para um quarto que está além de qualquer ideia de si. E a nossa primeira perspectiva é isso, é Buddhi. E Buddhi é a sede da alma divina no humano, além da personalidade, né? O que sinaliza, então, um primeiro grau consecutivo do que Patanjali diz seria Samadhi. Isso é maravilhoso. Agora, também, se me for permitido falar um pouquinho mais, o que eu estava pensando também é o seguinte: a análise de Luz no Caminho, começando lá desde o começo, dizendo segue-as. Então, ela começa falando não como aforismos, ela fala como regras. Então, estas regras foram escritas para todos os discípulos, segue-as. A tradução do verbo segue, seguir, se nós formos pegar no inglês, não é follow. Estaria outro verbo em inglês. E a Radha Burnier, quando faz comentários quanto a isso, de algum modo dedica uma reflexão acerca do verbo e fala no sentido de que as regras devem ser, em alguma medida, realizadas no coração e na mente de todos os discípulos. Não é um seguir como se fosse um comando externo, mas sim uma realização daquilo e uma certa entrega para aquilo que sinaliza a possibilidade de tornar verdadeira a vida espiritual. Então, me parece que o verbo em inglês seria attend, e aí estaria uma coisa no sentido de atender, responder, ou, na verdade, sentir dentro do seu coração e mente que isso sinaliza uma verdade, e não algo que se segue como um mandamento externo. E aí, o curioso é que ela começa com regras paradoxais, como o Sérgio Fernandes estava nos lembrando. E Luz no Caminho é todo construído a partir de paradoxos.
E os paradoxos são um convite para que a gente vá além das falsas aparências. E aí nós vamos vendo grupos de 3 regras que, ao longo do tempo, tiveram a complementação por um mestre de sabedoria que fazia uma 4ª regra de, mais ou menos, explicação para o conjunto anterior. Então, normalmente, o estudo é feito com análise das 4 primeiras, depois as 4 subsequentes que levam até a 8ª, e então as 4 subsequentes que levam até a 12ª, e aí chega onde ora nos encontramos, com uma análise conjunta da 13ª, 14ª, 15ª e 16ª. E aí, então, não por acaso, o Murilo escreve que essa 14ª deve ser analisada junto com a 13ª, que estão colocando em paradoxo agora a ideia de buscar o poder ou a paz. Como é isso? Como pode o discípulo, ao mesmo tempo, estar voltado a tentar alcançar o poder e, ao mesmo tempo, tentar alcançar a paz? Será que existe uma oposição e o poder afasta a paz? Ou a paz está, de um modo, não relacionado com aquilo que poderia ser o poder? Ou eles, em alguma medida, naquilo que é a realização a que o discípulo busca, poderiam estar concatenados? E aí nós estamos falando, talvez, de Atma Buddhi. E nós estamos falando de um casamento de Atma Buddhi, ou da vontade e do amor, sabedoria, que são os 2 primeiros aspectos do Logos. O primeiro é vontade átmica, o segundo é um amor, sabedoria búdico, numa conjugação com o terceiro, que é Manas, que é a sede do corpo causal, é o Graal no humano, que é uma inteligência criativa que nos possibilita viver de modo livre e sábio num mundo em manifestação. Então, existe uma conjugação paradoxal nesse momento, no sentido de que tenhas a capacidade de expressar, além dos teus desejos pessoais, aquilo que é a vontade logóica, e permanece em paz, e não identificando ou querendo tomar para ti aquilo que não tem dono. Eu tenho a impressão que essas coisas estariam mencionadas na regra 16, que faz a conjugação dessas 3 primeiras que falam de poder, paz e posses. Excelente, excelente. Amigos, podem participar. Alguém mais quer falar, comentar? Eu, Luciana. Fala. Então, a linguagem paradoxal, ela ajuda a nossa mente a abstruir também, ajuda a nossa mente a fazer a síntese, né, da abstração. Ajuda, né, assim, quando você mergulha, faz essa leitura profunda, né? E no dia a dia também, quando você pensa não, né? Pensamento é passado, né? Mas quando você percebe as coisas, você tem esses, né? Uns lampejos, não é isso? O Advaita, né? Eles usam muito, né, esse tipo de literatura, né? E nos textos deles para ajudar nessa abstração, né? Nesse processo de evolução da alma, né? Pelo menos algumas coisas assim que eu leio, assim, que eu ouço, eu gosto desse tipo de linguagem, sabe? Sempre gostei. Concordo com você, Luciana. Essa linguagem de cara nos estimula a refletir. E ao não encontrar a resposta na nossa reflexão concreta, ela nos estimula a abrir a percepção e tentar realmente buscar de uma forma mais profunda. Concordo com você. A dualidade, ela fica bem presente quando a gente depois sabe mergulhar nesse tipo de palavras, né? É um jogo, né? E nesse jogo você percebe, né? Tá e não tá, tá e não tá.
estar e não estar. É igual estar na vida, estar no mundo sem estar no mundo. Né? Eu gosto. Bela síntese, muito bom. Eu gosto muito disso. Isso é bonito também na pintura. Também. Em todas as artes, né? Na pintura, na poesia, né? Interessante. É porque não é literal, né, Otávio? Não é literal, o paradoxo ele parece que remete ao campo da intuição, porque você está lidando com pensamentos contrários. Né? Sim, ele impulsiona. Não. Parece impulsiona. Pois é, e o Zen budismo ele lida muito bem com os absurdos, procurando nos lançar além do pensamento formal, além da literalidade, né? E Luz no Caminho é um exemplo assim claro, né, de uma literatura profunda, não literal, paradoxal, mexendo, né, arranhando nosso campo da intuição, nosso campo da criatividade. Enfim, é um desafio e tanto, e ao mesmo tempo inspirador e belo, né? Porque mexe com as estruturas conhecidas, né? Que nós carregamos pela vida fora com muita serenidade, com muita naturalidade. Alguém comentou sobre a dualidade, né? Existe uma ideia de paz que é além da dualidade, além da guerra, além da paz dos cemitérios, né? Então, a equanimidade, todo esse trabalho, eu diria que a trajetória espiritualista, a busca da espiritualidade, ela é além dos opostos, né? Num dado momento, o Otávio chegou a falar em samadhi, né? Que é uma transcendência máxima, existem graus de samadhi, mas é sempre uma superação do mundo manifesto, que é dual, que é guerra e paz. Aliás, um livro famoso, né? Então, quando nossa consciência ela estará assentada num clima, num momento de paz. O Otávio citou a questão do nosso dia a dia, que o tumulto, a guerra, a inquietação arranham o tempo, né? Ou seja, a nossa inquietação, os nossos momentos tranquilos, nossos momentos de agitação, de inquietação, arranham o tempo, ou seja, nos jogam, nos lançam no tempo cronológico, no tempo do sofrimento, no tempo da pandemia. Existe algo no campo do atemporal que pode colocar nossa consciência numa instância, num estado de contemplação, ou seja, num estado de paz. Pontinho, pontinho, pontinho. É isso aí, queridos. Por isso é aquela sensação. Sorriu, né, Otávio? As reticências, né? Que é uma transcendência também. Nós estamos falando da transcendência do manifesto, né? Que é dual, que é aguerrido, que é pacífico em determinados momentos, muito agradável em outros momentos também, né? Que o Otávio, de maneira inspirada, que arranham o tempo. Olha que delícia de afirmação, né? Nós falando do atemporal, né, Otávio? Mais uma para a coleção, André. Eu já anotei na minha agenda. Eu acho que... Até ele gostou. A gente podia dar continuidade. O que vocês acham? Vamos continuar. Então, a gente já viu deseja ardentemente o poder, deseja fervorosamente a paz, e agora, que completaria a tríade, que vem a explicação no aforismo 16, né? Deseja posses acima de tudo. E aí o paradoxo grita, né? Grita, porque a gente vai perguntar que posses, né? Que nem a gente perguntou
que paz, e que nem a gente perguntou que poder. Eu acho que o comentário agora vale a pena a gente ler direto. Porém, estas posses devem pertencer somente à alma pura e, portanto, devem ser possuídas igualmente por todas as almas puras, sendo assim propriedade especial do todo apenas enquanto unido. Deseja aquelas posses que podem ser mantidas pela alma pura, para que acumules riquezas para aquele espírito uno da vida, que é o teu único e verdadeiro eu. A paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e na qual a alma desabrocha da mesma forma que a flor santa sobre as lagoas tranquilas. E o poder que o discípulo deve cobiçar é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos dos homens. Maravilha. Nossa. A explicação, ela Nossa, isso aí é para fazer um quadrinho e pendurar na parede, né? Ela é autoexplicativa. Nossa, não, humildade, falar em humildade, basta ler esse aforismo. Nossa, lindo. A gente não falou do 15, né, Dri? A gente não falou comentário do 15. Do poder? Não fizemos comentário ao 15. Não, das propriedades, né? Isso. É que o 16 foi direto, comentou o 13, o 14 e o 15. Mas a gente pode falar do 15, dessas posses, né? Mas as posses, o imediato, quando você está realizando a leitura, eu pensei num terreno imenso que tem aqui ao lado do meu prédio. O terreno, o campo do espírito, né? Os nossos paradoxos, né? Apresentados pelo mestre Amabel Collins. Mais um, né? O pensamento imediato remete a propriedades, a fronteiras. Olha, é meu, isso daqui é meu, aquilo é teu. As divisões em nosso dia a dia, as divisões humanas, as divisões da personalidade. E outra questão assim que eu enfatizo é a pureza, né? As almas puras, ou seja, as almas que atingiram um determinado patamar, elas vivem nessa instância, nesse campo de existência, né? Nesse terreno. Olha que é o que nós devemos aspirar. Olha só. Grandioso, maravilhoso. Grandioso, muito grandioso. E remete que essas posses são propriedade especial do todo apenas enquanto unido, né? Então, as posses espirituais puras da realidade una, né? É o oposto mesmo da posse individual, da ilusão separatista, é o oposto do que a gente concebe. Totalmente. É o campo do espírito, o plano do espírito, a instância do espírito, né? Algo completamente diferente da noção comum, da noção odierna de posse, né? A noção material. É isso aí. É assim, Otávio? Será que a gente está falando besteira? Não, né? Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, vamos falando junto. Eu não sei se o Murilo tem também comentários no Alvorecer da Vida Espiritual sobre o 15. Eu estava sentindo nessa parte que você falou aí, ressaltando agora, Adriana, sobre essa coisa do todo, como é que é do todo não do todo apenas enquanto unido. Eu me lembrei de uma passagem nas cartas dos Mahatmas em que um mestre de sabedoria diz que a consciência mahátmica não é mantida como Mahatma o tempo todo. Tem um momento em que está numa consciência mahátmica e tem um momento em que está numa consciência temporal. Quando se fala apenas enquanto unido, esse todo enquanto unido, talvez esteja sinalizando para isso, nesse momento em que a consciência é uma consciência ali búdica, mahátmica, onde está esta sede da alma, que abrange tudo, e que não está no humano. Então, Buddha e Atma não estão no humanos, eles chegam até o humano, mas eles não são humanos. O humano é o manásico.
Quando a gente fala do manásico, nós estamos falando de uma consciência voltada, eventualmente, para um agir no mundo, iluminada por aquilo, que é o não ser. Mas existe alguma coisa que são as posses que são daquilo do não ser. Aqui, utilizando de modo arbitrário a palavra posse para chegar naquilo que mexe com a nossa capacidade de raciocínio linear. Aí a tônica dos paradoxos ou dos trans, é para a gente sair desse estado de pensamento dual, multiplicado e que secciona e classifica tudo. A gente está tentando ir além disso. Mas aí, para provocar, pega a palavra posse. Mas essa posse está só sinalizando uma coisa que, na verdade, não pode ser possuída isoladamente por qualquer um que seja, nem por um Mahatma. Porque quando está lá, ela não é possuída por um que expressa, ou que é o invólucro, que é o nome do Mahatma, que é o corpo que contém um veículo de luz mahátmico realizado. O corpo é só um veículo. Mas algo ali está que é impessoal, meu, teu ou de qualquer ser. A sabedoria não é passível de ser de um ou de outro, mas ela aqui é colocada como posse de um modo impessoal naquela esfera de realização transcendente. Então, se a gente pensa assim, nós vamos sentar para rezar. Isso foi um tema que nós tratamos no Gevilete na semana passada e que voltou essa semana, porque a Blavatsky, na Chave para a Teosofia, às vezes é muito incisiva e polêmica no que diz respeito à oração, por exemplo. E aí ela está falando que a oração, às vezes, poderia ser uma certa mendicância ou uma troca utilitária entre a parte com um Deus que se imagina isolado. Então, nós pedimos coisas para nós. Nós pedimos saúde, nós pedimos um emprego, nós pedimos isso, ou pedimos aquilo. E talvez essas posses não são essas que poderiam ser apenas do todo enquanto unido. Por outro lado, existe uma possibilidade, nós tínhamos passado sobre isso, essa semana em que está no Novo Testamento, Mateus 6,6, em que se diz que no recôndito do nosso quarto, quando eventualmente podemos nos conectar com aquela paz que nos leva além da ideia do que nós somos, é possível entrar em contato com esse mestre interno, com o Pai nos céus, e buscar aquilo que nos cabe. Não pessoalmente ou individualmente, mas aquilo que são estas pazes que nos essas posses que nos trazem sabedoria, compaixão, amorosidade, alegria espiritual. Isso que não é teu, mas é de todos. E por não ser de ninguém em especial, é de todo mundo. Né? Só que precisa, de novo, alcançar um status de purificação que permita ascender a uma percepção dessa natureza que possibilita realizar, né? Eu acho que eu vou ter que entrar pelo celular, vou conectar agora o celular, porque o meu computador estava com aquele probleminha de luz e o técnico chegou aqui para mexer um pouquinho. Eu vou continuar aqui, só vou fechar o vídeo e o microfone e estou me conectando pelo celular. Nossa, que legal. Nossa, muito bom. Então, Raquel, no livro do Murilo, tem sim um comentário para o 15 e tem o comentário para o 16. A gente pode ir para o comentário do 16 direto, o que você acha? Porque o comentário do 15 ele vai se repetir um pouco ali no 16. Você prefere voltar? Eu acho que é pequeno, acho que vai valer a pena ler o do 15, porque ele está bastante rico. Quer que eu leia um pouquinho? Quero. Comentário do 15. Vou ler o 15, então. Novo mistério, novo quebra-cabeças. Espera aí, vou abrir aqui para o Otávio. Novo mistério, novo quebra-cabeças. Aqui se aplicam as considerações feitas nos versículos 13, 14 e 15. As posses são aquelas que materialmente não alcançamos, por mais ricos que sejamos. São as posses espirituais, as únicas que nos enriquecem verdadeiramente e que o Mestre procura nos transmitir para que mudemos de estado como faz a água, passando do líquido para o sólido e para o gasoso,
E eu diria que, no estado da vida espiritual, é hipergasoso, mas a água é a mesma. Nós somos seres humanos que estão condenados a ser deuses, quer queiramos ou não, pois o Senhor Buda, o Supremo Iluminado, disse em frases lapidares: todos os seres são Budas em especial. Existem tantos Budas como os grãos de areia do rio Ganges. Todos os seres são Budas em potencial. Muito bem. Esse é o do 15. Agora, a gente podia continuar o 16 e a gente comenta os dois. Pode ser? Pode. Tá. Então, vou comentar ao 16. No livro do Murilo. A condição de alma pura está na nossa disposição. Quando isso ocorrer e atingirmos esse sublime estado, estaremos entrando num grupo imenso de almas puras, e isso nos fará sentir diferentes dos seres humanos comuns e cotidianos. Não seremos melhores ou piores do que eles, pois, se assim julgarmos, perderemos instantaneamente essa condição de alma pura, que só brilha quando não há mais qualquer separatividade nem qualificações. E juntos trabalharemos silenciosamente, porque geralmente palavras escritas ou faladas a pouco levam. Quando não há uma real mudança de estado em nosso interior. A expressão verdadeiro ser refere-se ao eu superior, divino, que está latente dentro de nós, um sol encoberto por nossos banais pensamentos, palavras e ações. A flor sagrada é a imagem do lótus mergulhado na lama, como todos nós, que é atraído pela luz e se abre ao sol do espírito. Muito bem. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Fez uma soma, né? Com muita delicadeza, o Murilo disse, com aquela suavidade característica dele, acho que uma síntese do que foi dito aqui, né? Pelo Sérgio, pelo Otávio. Inspirador, inspirador. É muito Maravilha. inspirador. Só lembrando os 3 pontinhos que o Serginho deixou aí há pouco tempo, né, Serginho? 3 pontinhos. E talvez cada um tenha que escrever esse livro da própria vida, né? Ninguém vai escrever pelo outro, né? E a questão aí de conseguir olhar esse sol que o Murilo diz que está encoberto por nossos banais pensamentos, palavras e ações que caracterizam essa tríade inferior ou quaternário inferior, né? Que a gente é tão identificado com isso, né? E a passagem lá para a tríade superior, como é bem colocado aqui também, existe um refinamento para se conseguir chegar nisso, né? Esses 3 pontinhos que cada um vai ter que escrever o seu próprio livro da vida e o ajuste, ele vai ser um ajuste muito fino, refinado. Um exemplo grosseiro que eu vou dar aqui agora pode se entender também. Cada carro que o fabricante faz sai com um tipo de pneu, um número do pneu é diferente, a bitola é diferente de um carro para outro, né? E o que o pneu faz? O pneu transporta o veículo, né? Ele necessita do pneu para o veículo andar. Então, o pneu do meu carro não serve no carro da minha mãe, não serve no carro do Paulo, são bitolas diferentes, né? Cada carro tem a sua. Talvez esse seja o trabalho que a gente deva fazer para atravessar essa ponte de Antacarana, né? De um ajuste fino, do contrário, a gente não consegue e pode até desistir, querer ficar aí nos pensamentos, palavras e ações banais. Por aí vai. Mais comentários? Eu fiz um comentário ao Sandro que as palavras não são a coisa, né? E nós vivemos nos embaraçando em palavras que apontam para a Lua, mas não são a Lua, né? Então, é um cuidado, né? Parece até um convite para a voz do silêncio. O Otávio, que estuda as 2 obras em conjunto, né? O aquietar, o meditar, o serenar, né?
serenar da meditação. Aí parece que é um passo interessante com vistas à ascese espiritual, com vistas a um certo grau de pureza, né? E é isso aí. Otávio, você levantou a mão? Levantei. Dá para escutar bem? Eu estou aqui no celular agora. Sim, perfeitamente. Por favor. Muito legal mesmo os comentários do Murilo, e essa leitura dos comentários e a fala do Sandro me suscitaram uma outra percepção aqui nesse momento a respeito das últimas linhas ali da regra 16. O poder que o discípulo deve cobiçar é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos dos homens. Bonito isso. E, de repente, me ocorreu a seguinte percepção. Nós aparecemos como alguém ou algo na vida de todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos por conta do karma. Nós impactamos o mundo e as pessoas a partir dos nossos relacionamentos. E, em alguma medida, nos correlacionamos plantando sementes e estabelecendo traumas ou, eventualmente, outras coisas nas pessoas, ainda que coisas boas. Quando se fala de poder que leve o discípulo a nada ser, talvez ele esteja falando de algo que está além do karma, que não tem a ver com ação ou inação, mas tem a ver com a reta ação. Aquilo que exatamente nos cabe falar, independente do efeito kármico dos pensamentos, das palavras e das ações, porque aí não tem um resíduo que fica. E aí, então, tem apenas o cumprimento do dever e daquilo que cabe a cada um de nós. Talvez possa estar um pouco associado com isso também. Também. Maravilha. Esses insights, essas percepções, elas são de uma riqueza fantástica. Muito bem. O desapego, né? Célia, Margarida, Paulo. Muito bem. Você quer projetar aí? O que aqui, aqui houve uma queda de energia, que eu perdi uma parte aí, caiu a rede toda aqui, caiu tudo. Agora está chovendo muito. Parece. Está chovendo demais. Muito mesmo. Você projeta, Raquel, o 17... Sim, claro. 18. Eu acho que é a mesma dinâmica que o Otávio nos orientou, né? Ué? Não tá aparecendo aqui, não. Engraçado. Espera aí, deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver, eu acho que qualquer coisa a gente lê aqui. Deixa eu ver. Tá. Só um minutinho. Mas se vocês quiserem ler o 17, enquanto eu procuro, para não perder tempo. Ou quer dizer, deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui para o Otávio. Otávio, você acha que a gente já passa para o 17 ou você quer fazer mais comentários sobre o 14, 15 e o 16? 13, 14, 15. Nesse momento não me ocorre algum comentário assim específico. Acho que o grupo está passando bem aí por eles, né? Tá. Não sei que dinâmica que vocês têm feito, assim, a cada semana vocês estão seguindo sempre 4 regras ou não necessariamente 4? Não, tem que ver mais ou menos. A gente não estava fazendo assim, não, mas agora a gente vai passar a observar isso. Nós gostamos da orientação. Acho que esse é um ponto importante, né? Então, vem como paradoxos e normalmente como conjunto de regras. Eu já olhei aqui e já vi que, conforme, seguindo sua orientação, já vi aqui que 17, 18 e 19 devem formar um bloco. É isso. E aí está chegando quase no fim dessa primeira parte, né? Depois tem um momento importante de viragem entre a primeira e a segunda. Se fala que essa primeira sequência de regras seria para aquele que está no começo do caminho, ou talvez ainda se preparando.
e a partir da segunda parte, então, inicia-se uma iniciação mesmo, passa-se por um porto de iniciação, e aí começa a passar por uma aprovação de uma perspectiva diferente, mais profunda. Em alguma medida, se fala que 3 livros são extremamente importantes na literatura teosófica e poderiam ser estudados em conjunto e sequencialmente, que estariam assinalando a primeira, a segunda e a terceira iniciação. Alguns comentadores falam isso. Seria Aos Pés do Mestre, Luz no Caminho e A Voz do Silêncio. Então, Luz no Caminho está nos mostrando justamente isso, de passada do início para alguma coisa um pouco mais profunda, justamente quando rompe essa primeira parte para a segunda, em que se fala, inclusive, que muito recebeu, agora está na hora de retribuir. Uma outra coisa que me ocorreu ainda com essa sequência de 13, 14, 15 e 16 é o título de um outro livro, salvo engano, do próprio Murilo Nunes de Azevedo, que é O Olho do Furacão. E ali, de algum modo, ele nos diz que, embora o furacão da existência, das vicissitudes, passe causando diversas intempéries, dificuldades, no centro há sempre um ponto de paz. Então, ele nos convida a tentar buscar mesmo esse centro de paz em meio à balbúrdia da vida cotidiana. Então, acho que isso também cabe um pouquinho nessa sequência de aforismos ou de regras, no sentido de nos lembrar que essa paz que se almeja, como foi ressaltado, que não é do cemitério ou de morte, ou de não existência, não é uma paz que nos retire do samsara, que nos retire da possibilidade de agir efetivamente na vida cotidiana, mas, na verdade, é uma paz que nos dá um norte para agir daquele modo que nos faz parecer nada aos olhos dos seres humanos, mas que ainda assim age e traz a luz do espírito no domínio do tempo. Então, isso me parece que é o que está além dos paradoxos. Nós falamos de nirvana e samsara, de céu e inferno, nós falamos do ser humano conectando céu e terra, e, na verdade, o Dharma humano que cria esta família espiritual de almas puras tratadas aí nesse comentário é justamente de que estejamos, como foi dito pela Luciana, estejamos no mundo sem ser do mundo, sem renegar o mundo, mas sem negligenciar aquilo que nos cabe e a possibilidade que nós temos de estarmos encarnados, de fazer com que esse sol espiritual possa brilhar aqui. Então, o encontro do samsara, ou, na verdade, o encontro do nirvana em meio ao samsara, ou daquela paz do olho do furacão em meio à balbúrdia da vida cotidiana, é um desafio e um convite para todos nós, que parece que está sinalizado aí nesse bloco de 4 regras. Então, realmente não consegui achar, nem mesmo no livro que eu tinha aqui, não está igual. Eu tirei uma fotinha enquanto a gente... Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, Raquel. Tá ótimo. Só para projetar para quem não consegue ver. Não, então, ótimo. Agora vai para 17. Busca o caminho. Alguém gostaria de ler? Rosângela. Posso ler, Raquel? Mas eu estou com o livro aqui. Você quer que eu leia o seu ou esse daqui? Eu estou com o livro dele aqui. Tanto faz. Ficar melhor para você. Então vamos lá. 17. Busca fora o caminho. É esse? Não. Será que 17 é busca o caminho. Aqui no meu está busca fora o caminho. Então vamos ler na... Gente, será que eu tirei C? Tirei, né? Então lê aqui aonde eu... Tá. Peraí. Tá ótimo, então. Ai, gente. Página 46. Isso. Então tá. Você pode ler aqui, por favor, na tela? Você consegue? Posso.
Consigo, peraí. Tá. Então, vamos lá. Busca o caminho. Nota. Estas 3 palavras parecem, talvez, demasiado simples para constituírem uma regra. O discípulo pode dizer, estudaria, ou estes pensamentos não, se não buscasse o caminho. No entanto, não te apresses em seguir adiante. Detente e reflete um pouco. É o caminho que desejas ou será que existe em tuas visões uma tênue perspectiva de grandes alturas a serem escaladas por ti, de um grandioso futuro a ser atingido? Toma cuidado. A senda deve ser buscada por si mesma e não em função dos teus pés que a trilharão. Existe uma correspondência entre esta regra e a 17ª da 2ª série. Quando, após eras de luta e muitas vitórias, a batalha final por ganha e o último segredo buscado, então estarás preparados para um caminho ulterior. Quando o segredo final desta grande lição for revelado, nele se abrirá o mistério do novo caminho, uma senda que conduz para além de toda a experiência humana e que está totalmente fora da percepção ou imaginação humanas. Em cada um destes pontos é preciso deter-se longamente e refletir bem. Em cada um desses pontos é necessário estar seguro de que o caminho foi escolhido desinteressadamente. O caminho e a verdade vêm em primeiro lugar. Em seguida vem a vida. Otávio, você sugere que a gente leia o 18 e 19 e depois... Eu acho que muitas ideias contidas nesse 17, né? Nossa! Eu sugiro permanecer um pouquinho nesse 17. Ô, Serginho, responde para a gente aí. O caminho e a verdade vem em primeiro lugar. Em seguida vem a vida. Como é que é isso? Não, olha só. O que me chama... né? Tá bom. Ok, baby. O que me chama a atenção é a ideia da grandiosidade do eu inicial, né? Do nosso eu, da nossa personalidade, ela sempre aspirando por coisas grandiosas, até de naturezas. É o grande, é o luminoso, é o extraordinário, é o alto. Ou seja, o euzinho buscando esse Oscar, né? The Oscar goes to... Então, essa luta eterna entre a personalidade e a raga, né? A noção de aquisição, a noção de apego, inclusive a ideais valiosos, a ideais espirituais, a ideais luminosos, né? E esse aforismo dizer, olha, não é nada disso. Enquanto a consciência que atualmente vive na esfera do plano mental, emocional, material, enquanto a consciência não se libertar dessas visões materialistas, dessas visões personalistas, parece que o projeto contido aqui nesses aforismos não foi bem compreendido. O primeiro passo não foi dado de forma adequada. Foi o meu entendimento, foi o que me chamou a atenção, sabe, Sandra? Isso aí. É isso mesmo, Otávio? Otávio, cadê você? Oi? Estou ouvindo, estou por aqui. Me salva do Sandro aí. Cada ponto aí parece essencial, né? E esse que parece assim tão banal como se coloca na nota é em si crucial. Procura o caminho. Se coloca só dessa maneira, a nota diz: faria sentido eu estar estudando coisas dessa natureza ou estar em grupos espiritualistas se eu não estivesse procurando o caminho?
E, ao mesmo tempo, a coisa volta para que a gente olhe dentro e pergunte para nós mesmos, por que eu estaria procurando o caminho? E isso não é fácil. Vejam vocês que a questão da iluminação, da emancipação da consciência não é um projeto do ego, mas normalmente é por um projeto do ego. E por ser um projeto do ego, ele jamais será realizado, ele é irrealizável. Ele é apenas uma cogitação mental, uma diversão conceitual para o nosso ego. E, eventualmente, escapismos emocionais para mitigar a angústia e o sofrimento profundo que trazemos conosco. Porque nós somos feridos no mundo em manifestação, nós buscamos nos recolher em ideias espirituais de um momento em que estaremos além da dor e do sofrimento. Porque nós temos, eventualmente, uma expectativa angustiante e nos sentimos especiais, nós imaginamos que nós alcançaremos uma graça divina que nos fará deuses num determinado momento. E tanto de um lado ou de outro, de angústia ou de depressão, a motivação continua egóica e pessoal. E é justamente por isso que ela jamais será realizada, senão será apenas uma aspiração conceitual, algo lógico, algo bonito, algo romântico, mas que nunca estará associada à efetiva realização. E aí traz consigo algo de fundamental, de crucial importância, que tem a ver com a questão de migrarmos de um egoísmo verdadeiramente para um altruísmo e tentarmos verificar se é possível termos aspirações impessoais. Isso é curioso e também é um paradoxo, porque se diz que a vida espiritual começa a ser trilhada quando existe um querer sem querer. Porque se tem querer, o querer é um impeditivo. E se não tem querer, existe talvez um certo atavismo, uma inércia, uma indolência. Então, precisa ter energia e vontade, mas, ao mesmo tempo, não pode ter pessoalidade nessa vontade. Porque quando tem o eu, tirou. E aí, então, só um pouquinho. Terminou? Um abraço. Quando tem o eu, tem o impeditivo. Por outro lado, humanas, que é o pensamento. Acho que o Otávio caiu. Raquel. Oi, Lu. Oi, Luciana. Tá? Oi, o vídeo não está aparecendo para mim. Tá assim para vocês também? Não, estou vendo bem, querida. Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo vocês. Não, nós não estamos te vendo. Você deve estar com a sua câmera fechada. O que aconteceu? Sua câmera está fechada? Eu pedi para você iniciar o vídeo. Vamos ver se você vai conseguir. Iniciar o vídeo? É. Sim. Não, acabei de falar isso que está acontecendo. Sim. Que bom. Serginho, talvez essa parte que eu coloquei para você é a última frase do aforismo, né? O caminho, a verdade, vem em primeiro lugar. Em seguida vem a vida com letra minúscula. Me remete muito ao Tao Te Ching, o primeiro verso lá do Lao Tse, que ele diz que o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito, né? Eu acho que complementa exatamente essa frase aí, né? As nossas identificações com um caminho, um suposto caminho, não representam esse caminho perfeito, né? Eu acho que esclarece bem profundamente isso. A gente vive uma ilusão que o que a gente faz é o correto, né? Essa vida física, essa vida comum, né? Que a gente está no caminho correto, mas existe algo além disso, que está lá em outra esfera, né? Krishnamurti fala algo parecido com isso também. Ele fala, se eu não me engano, a felicidade que pode ser buscada não é a verdadeira felicidade. Muito parecido com isso também. Muito bem. Obrigado. Otávio agora voltou, gente. Otávio. Caído, conexão, Otávio. Você quer continuar? Sim, eu estava tentando ali falar alguma coisa que o Vedanta nos fala que nas qualificações do discipulado, a quarta qualificação, e aí também trabalhando um pouquinho com Krishnamurti, ela pode acabar sendo a primeira. Krishnamurti, aos pés do mestre, nos fala que essa quarta qualificação é o amor. E ele nos diz que, ainda que tenhas todas as outras qualificações, sem o amor elas de nada valem.
e se tiveres apenas o amor, todas as demais serão suplantadas, ainda que as tenha com deficiência. Essas qualificações seriam discernimento, desapego, uma purificação da mente e aquilo que nós chamamos de mumukshutva, ou a aspiração pela emancipação da consciência. E essa regra 17 talvez esteja falando disso, mumukshutva, ou aspiração pela liberação da consciência. E isso é feito quando tem um eu sem eu, um querer sem querer. A motivação não é outra senão poder, por amor a todos os seres, tornar-se um servidor mais pleno. Então se fala que devemos almejar o caminho pelo caminho, e não pelo que ela possa significar no futuro, seja pela nossa liberação das frustrações e das dores, seja como estertor que nos libere e nos faça ser reconhecidos como um guru, como um líder espiritual, como alguém digno de ser seguido, ou coisas do gênero. Então, essas são todas coisas do domínio do ego. Embora tenha que ter um impulso, e esse impulso está em manas, nós devemos impessoalizar esse impulso com as águas búdicas que estão aparecendo nas regras anteriores, que deseje posse de não ser nada para os outros, estabelecido na paz e naquela vontade espiritual. Então, isso aí é essencial. Se nós estamos buscando grupos espirituais para poder nos liberar da dor e do sofrimento, isso tem um valor temporal. E o interessante é que o caminho chega para nós pela dor, se diz assim, né? Nós podemos chegar no caminho pela dor ou pelo amor. Então, nós vivemos momentos de tristeza em que o karma aperta e as circunstâncias tranquilas e serenas da nossa vida são mexidas. E aí a gente lembra que tem grupos espirituais e corre atrás dos grupos espirituais. Mas chega um momento que a vida externa acalma de novo e começam a surgir novas oportunidades, novos amores, novos caminhos. E aí nós vamos e voltamos para a mesma tônica da vida anterior. Eu costumo usar a seguinte metáfora, não sei se vocês lembram daquele brinquedo, que seria um brinquedo ou um enfeite. Você tem uma água com coisas internas e flocos de neve. Está tudo paradinho. Quando o karma chega e agita, você balança aquilo, está tudo nevando. É o karma em movimento. Se você parar e deixar, aquilo tudo desce de novo. Só que vai chegar um momento que vai estar tudo espalhado novamente. E assim nós vamos vivendo no samsara. Nós buscamos a vida espiritual e depois nós voltamos para a vida material e fazemos as mesmas coisas. Aí nós somos picados e buscamos de novo a vida espiritual. E assim a gente vai indo e voltando, indo e voltando. Por isso tem uma advertência: procura o caminho não porque ele pode significar para você, mas por ele mesmo. E isso é uma sinalização da abertura de buscar o caminho por amor aos outros e não por um alto enlevo. Quando o Sandro menciona a parte final que faz um diálogo com a tradição cristã, a tradição cristã vai nos lembrar que Jesus, o Cristo, nosso mestre, teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Não numa perspectiva da igreja cristã como único meio ou vis, mas sim na perspectiva do Cristo ou de Budi, do princípio crístico, do princípio búdico que está dentro de nós, que leva a lavar os pés com o sangue do coração. Está lá no exórdio do livro. As águas da renúncia, que despessoalizam a ideia da individualização para levar ao Pai, que é Atma. Então, ninguém chega a Atma senão passando pelo princípio búdico crístico. E, de algum modo, se fala que chegar a Atma é um renascer espiritual, morrer para a ilusão de um eu separado, morrer pela ilusão de uma personalidade, ou mesmo, num nível mais profundo, de uma alma, que é apenas um fragmento temporariamente isolado, um raio do sol espiritual, que é Atma. Então, o caminho e a verdade, que seriam, então, Antakarana e a luz dessa sabedoria, vem para que possa haver um renascimento espiritual e o nascimento, então, desse Atma vivo. Nós vamos para uma vida que não é de sobrevivência, nós vamos para uma vida que está além de um preceito ético. Nós estamos, então, nascendo como almas que se emancipam para essa vida una, para a vida espiritual.
átmica. Maravilhoso. Eu gostaria de falar. Por favor, Luciana. Fique à vontade. Então, ouvindo aí Otávio fazer o comentário, muito lindo. Essa vontade, né, que a gente, assim, aqui que a gente persegue, né, não é um esforço, né, porque o esforço seria a personalidade, mas assim uma integração, um alinhamento, né, dessa parte inferior da gente, né, que traz esse domínio, né, da mente, onde você educa a mente através desses princípios, né? Então você vai cumprindo o propósito da existência, né? Com esse alinhamento perfeito, né? Sem apego, que não há poder sem vontade realizada. E a vontade realizada, ela é a integração dessa personalidade, né? É a educação dessa mente que vai produzindo esses mecanismos nesse eu inferior, né, que faz a gente ficar o tempo todo, né, e a gente não tem esses propósitos maiores como algo assim superior, né? Uma vez eu ouvi uma coisa assim, eu sempre olho isso assim na minha vida e penso, ai, isso é real, né? Porque não existiria verdade pelo homem. A verdade existe porque o universo existe. Então, é onde traz a calma, onde você se entrega, né? A gente vai seguindo esse propósito e cumprindo, né? No cumprimento dessas leis, né? Que essa é a vontade. Né? A vontade é o alinhamento, né? Que a gente vai trazendo para dentro da nossa experiência, né? Esse aforismo 17 me acendeu o desejo de meditar profundamente sobre ele. Refletir profundamente sobre ele, meditar profundamente, me situar porque a gente sempre quer crer que aquele milionésimo de segundo que a gente intuiu algo da verdade verdadeira que está fora da nossa percepção, da nossa imaginação, a gente se guia por ele, né? A gente quer acreditar que a gente está se guiando por ele. Mas é muito importante essa reflexão do toma cuidado. Muito, muito, muito profundo. Aqui no livro do Murilo tem um comentário para o 17, para o Busca Fora o Caminho. A gente faz a leitura, Raquel? É um comentário muito grande, né, Adri? Sim, eu não sei se a gente faz esse comentário hoje ou a gente começa semana que vem lendo ele de novo, trazendo, porque já faz parte desse conjunto, né, do 17, 18 e 19, mas o que vocês acharem melhor, só uma sugestão de poder deixar para a semana que vem e a gente poder comentar um pouco mais. Eu acho uma sugestão boa. Eu ia, dentro dessa sua sugestão, Raquel, lembrar que na nota da regra 17 fala de uma correspondência entre essa regra e a 17ª da segunda série. Eu sugiro que a gente vá ler a 17ª da segunda série para tentar pensar em que correspondência tem entre uma e outra. É verdade. Página 90. A minha está no 92. Tem edição diferente, Adriana. A minha é mais antiga. Tá. Regra 17, lá no fim do livro. Ótima ideia. Então, quem lê? Eu posso ler. Obrigada.
Indaga do mais íntimo, do Uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Repetindo. Indaga do mais íntimo, do Uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. A grande e difícil vitória, o domínio dos desejos da alma individual, é obra de muitas eras. Portanto, não esperes obter sua recompensa antes que muita experiência tenha sido acumulada. Quando chega o momento de aprender esta 17ª regra, o homem está a um passo de tornar-se mais do que homem. Profundo, hein? Essa segunda parte vai ficando num grau de abstração muito, muito elevado, né? Muito sutil. A gente tem que buscar ficar realmente contemplando isso, sem procurar tantas palavras ou palavras apressadas, sentir tocar na alma. E aqui talvez esteja falando alguma coisa, enquanto a anterior falava dos amigos espirituais, daquelas almas puras que formam talvez a sangha, aqui está nos dizendo de um Dharma. Por que tu existes? Nada que existe, existe para si. Tudo que existe vive para um todo maior. O discípulo existe apenas para servir ao mundo. Mas servir no quê? Então, isso tem a ver com procurar o caminho e a motivação que pode te associar a essa busca. Tornai-vos aquilo que já sois e traz ao mundo a tônica que tu deves levar ao mundo. Enquanto não fores capaz de falar, ela continuará sendo apenas uma possibilidade no tempo, porque ninguém pode falar por ti o que cabe a ti falar. Mas, por outro lado, não é tu que fala. Há um grande e único ser que fala. Esse é o Logos ou o Verbo divino. Tu és apenas um canal para que esse verbo possa ecoar nesse plano de existência. Então, isso pode estar movendo o que é o amor e a grande motivação. Aconteça o que acontecer para que sigas. Então, eu tenho uma amiga que diz, preserva o Dharma te preserva. Aconteça o que acontecer. Isso tem a ver com amor. O que pode acontecer àquele que ama? O que é capaz de ser perdido por aquele que ama? O que é capaz de fazer fenecer a vontade espiritual naquele que traz consigo um amor no coração? Aconteça o que acontecer, e muitas coisas vão acontecer. Então, a gente fala de um período de provação, de um período de aceleramento do karma, que são coisas necessárias e naturais que acabam acontecendo àquele que se predispõe a colocar os pés no caminho. Ele vai ser provado para saber se realmente consegue dar conta daquilo e se a sua aspiração é esta aspiração que leva à compreensão da 17ª regra. E aí, então, quando diz tem uma correlação com aquilo, é porque isso está associado com o que há de mais sagrado no nosso coração. Ninguém pode nos dizer qual é o teu Dharma, o que te cabe fazer. A cada um de nós é dado tentar descobrir e estar em associação com isso. E isso é o que movimenta, a partir do altruísmo, aquele que busca seguir esse caminho, né? Procurar ou seguir esse caminho. Profundo. Agora eu estou igual a André. Uma sensação, sentimento de agora querer ficar em silêncio, meditar sobre essas palavras, principalmente depois da 17ª, da segunda parte. Otávio, como você fala, talvez perder as coisas, às vezes a gente perde algumas coisas do mundo físico, né? E essa ideia de perda não é perda. Não existe perda. Existe o que eu preciso passar para chegar lá em cima, né? No outro estágio, no estágio superior. Então, a gente perder coisas do mundo físico, sejam materiais, às vezes, ou pessoas que ficam longe da gente, que se vão, né? Que passaram pela gente, foram. Os próprios familiares que podem vir a perder o corpo físico, essas coisas todas que a gente
considera como perda, talvez valha a pena a gente colocar um novo olhar nisso, porque é aí que a gente vai crescer também. Sandro, você me lembrou uma coisa que você me falou uma vez, que foi que às vezes a gente conversa sobre isso, que eu achei de suma importância. Uma vez você me disse, se você perder tudo, e você continuar em pé, aí sim. E eu sempre reflito nisso, porque aí entra tudo, né? O desapego, o discernimento, a real motivação, né? As provações. Gente, então 8h30. Aí a gente vê quem a gente é mesmo, né, Dri? É. Como chegou. Porque a gente muda as coisas, né? Fica nu. Está nu das Isso. coisas, é por isso. Nada que é tirado, né? Faz parte, né, de quem você é. Você é, né? Exatamente. Nada que você possa perder te pertence. Isso. E bonito, né? Olha só, eu fico embriagada. Nada que você possa perder é você. Isso, nossa, gente. Eu acho que o encantamento, o arrebatamento do livro é que, de alguma forma, ele nos faz ter contato com ele nos dá uma notícia, ele nos remete, nos faz perceber num lampejo que existe esse algo acima e fora da nossa capacidade de concepção ainda. E que por esse caminho vale a pena a gente evoluir, abandonar o egoísmo e evoluir no altruísmo e no amor. É o que está me tocando, né, nesse livro. Ai, muito lindo, gente. Muito, muito. Encerramos, então, por hoje? Podemos? Sim. Sim. Felizmente. Beleza. Tá, Beleza de gratidão reunião. pela sua presença, por partilhar conosco suas percepções. Sérgio também, muito obrigada por mais uma vez com a gente aqui. Espero vocês nas próximas, sempre quando vocês puderem. Nem precisa ser convidado. Muito obrigada. É um enriquecimento gigantesco para nós, viu, Sérgio, Otávio, nosso grupo. Gente, gratidão, porque eu fiquei assim, estou realmente nas nuvens hoje. Hoje eu estou nas nuvens, porque as palavras entravam, eu fechei a câmera justamente para poder sentir o que eu estava ouvindo. Entendeu? E realmente é um aprendizado e é um exercício diário você tentar deixar de lado as crenças limitantes, né? Entendeu? Para você poder ver uma outra perspectiva de mundo, né? Que na realidade já existe dentro da gente, é esse olhar que a gente tem que ter. Mas assim, eu tenho que agradecer muito ao grupo, porque hoje eu realmente fechei a câmera para poder sentir o que vocês estavam falando. Eu fui sendo levada, e só gratidão, 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 gratidão. Maravilha. Nós te agradecemos sua presença, Rosângela. Que bom que você está aqui com a gente. Continua com a gente. Ó, eu sou eterna aprendiz, hein? Eu sou iniciante, por favor. Estou no primeiro degrauzinho lá, hein? Primeiro degrau. Todos nós. Nós todos também. Nós também. Nem sei se já estamos Não, no aqui eu primeiro vi degrau. mestres. Ó, aqui eu sinto que tem mestres, entendeu? Então eu fico só anotando aqui um monte de termos que eu tenho que procurar. Quem diz que é mestre não é. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Não, mas a gente sente. A vaidade humana é uma armadilha, né? O mestrado é uma outra grande armadilha.
Então, o nosso trabalho ele tem que ser muito cauteloso, de modo que o eu, né? O eu é a personalidade, a figura efêmera que passa como um raio nesse mundo, ela tem que ser tratada com muita cautela, de modo que não busque molduras douradas e exageros e discípulos à força, né? Então, é essa delicadeza que a teosofia, nos tempos modernos, nos apresenta assim, de forma extraordinária, com um dos pilares fundamentais de nossa filosofia, de nossa instituição, é a liberdade de pensamento. E só com ela é possível nós realizarmos as alterações, as mudanças de visões necessárias em nosso viver, com as verdades que nós carregamos pela vida fora, como coisas assim imexíveis, como dizia um ministro antigo, coisas que não devem ser mexidas, né? Então é isso aí, queridos, que delicadeza de noite, que temas extraordinários, a presença do Otávio abrilhantou a noite assim de forma extraordinária. Nossa, que felicidade dessa oportunidade kármica de curtir essa tarde e noite com vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigada. Quem pode fazer a nossa meditação de encerramento? Posso pedir você, Otávio, para você fazer para a gente? Bem, então vamos lá. Podemos fechar os nossos olhos um instante. Mantemos nossa consciência no presente, no aqui e agora. Agradecemos a oportunidade de voltar a nos encontrar para estudarmos e aprendermos juntos. Que as energias aqui produzidas sejam entregues àqueles que sabem e podem, e revertidas como uma chuva de bênção em benefício de todos os seres. Que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam serenos, que todos os seres realizem sua natureza divina e sejam livres. Paz a todos os seres. Bem, maravilha. Queridos, queridas, namastê. Prazer. Muito obrigada. Obrigado a todos aí, pessoal. Senhores Obrigado do pelo carro. convite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tá? Boa noite. Obrigada. Boa noite a gente. todos, Tchau, gente. gratidão. Boa noite. Boa noite. Margarida, adorei te ver, Margarida. Vamos te Margarida, ver. boa noite. Tá sarando, né? Celinha. A Célia só... Eu continuo não vendo ninguém. Nós tivemos. Mas Estou vendo internamente. Né? Tá bom. Margarida, bom te ver também. Estou te vendo aí, Margarida. a conexão do Paulo, quer dizer, o Paulo parece que está com problema. Você está sem o som, Margarida. Tem que ativar o som aí. O microfone, aliás. Só desbloquear o seu microfone. Aí, ok, isso. Pode falar. Fiquei traumatizada com aquela vez que estava captando tudo dentro de casa, você lembra? Você me falou? Sei. A primeira coisa que eu faço é deixar mudo, sabe? A primeira vez acontece isso mesmo. Agora Margarida, você está melhor? Nesse negócio. Estou, graças a Deus, bem melhor. Estou começando com muita dor no corpo ainda, a cabeça também dói demais, mas já é o 15º dia, tem que melhorar, né? Mas eu fui parar em hospital com suspeita de angina pectoris, entendeu? Fiquei internada meio-dia, mas foi bom que eu fiz uma bateria de exames que acho que eu nunca fiz na minha vida, mais de 40 itens colheram no meu sangue, entendeu? E não é o coração, não. Ele está meio triste, muito triste mesmo com as perdas, que a gente fala que não quer admitir, mas aconteceram 2 perdas muito significativas na minha vida em questão de 10 dias agora.
E, então, isso mexeu muito com o estado de ansiedade. O cardiologista falou que ela está completamente no estado, entendeu? E aí, essas coisas, eu estou com o sistema imunológico baixíssimo mesmo, muito baixo. Esse Covid não é brincadeira, né? É uma doença muito traiçoeira. E o Vicente, meu marido, que já passou por tanta coisa, o homem já está bom, provavelmente igual água de coco. Seu marido já se recuperou? Está ótimo. Muito bom. Margarida, e ele esteve internado e tudo, entendeu? Está ótimo. Mas eu também estou perrengando, mas estou chegando lá, entendeu? Otávio, a Margarida com você na segunda-feira? Ah, eu me lembro. Margarida participou uma segunda, né? Foi. Depois eu estou recolhida, porque o negócio estava bravo mesmo, assim, essa parte física deu uma caída, né? Mas já estamos levantando de novo. O Covid. Otávio, eu aguardo a Teosofia e Arte com os poemas de Tagore, que eu sou apaixonada. Eu estou aguardando. Eu assisti o de Rumi, agora eu estou aguardando os de Tagore. A Raquel está na comissão que organiza. Vamos ver. Eu espero que a gente possa ter a chance de fazer isso esse ano. Gosto muito de Tagore também. Não organizo nada, não. Eu só faço lá. Eu conheci Tagore antes da Teosofia. Já me apaixonei. Tem coisas muito lindas, né? Eu gosto muito também. Bom, uma alegria estar com vocês. Espero que dê tudo certo. Posso estar em outras terças-feiras. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Otávio. Um abração para você. Um abraço, boa noite. Boa noite. Muito bom vê-los. Muito bom. O coração se alegra. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.